Fala pessoal, Prof. Aimoré de Matemática. Vamos para a segunda parte do vídeo de cálculos com raiz quadrada, ok? Nesse vídeo vamos trabalhar adição, subtração e multiplicação. Mas antes, vamos pegar aqui, né, as raízes quadradas que não vão ser exatas, né? A simplificação de radicais. No vídeo anterior, terminamos fazendo o cálculo da raiz quadrada exata, pela fatoração, tal, direitinho, e provavelmente alguns tiveram na dúvida, né? E quando não dá certo, né? Quando aquele casadinho não vai dar certo, aí nós caímos nesse caso das raízes quadradas não exatas. Então, como vai ser feito aqui, né? Pela fatoração, calcular a raiz quadrada de 72. Então, eu venho aqui, ó, fazer a fatoração. Raiz quadrada de 72 por 2, 36, por 2, 18, por 2, 9, por 3, 3 e por 3, 1. Beleza, agora vamos pegar as duplas, né, de fatores repetidos. Então aqui, ó, sai o número 2. Aqui, ó, esse número 2 ficou sozinho, né? E 3, 3 saiu aqui o 3. Então a raiz quadrada de 72 vai ser 2 vezes 3, que são os pares, né, que eu consegui formar fora da raiz. E esse que ficou sozinho, ele permanece dentro da raiz. Tá? Então, a raiz quadrada de 72 vai ser 6 vezes a raiz quadrada de 2. Isso aqui é uma representação algébrica. Tá? 6 raiz de 2. O raiz de 2 é um número irracional, é uma dízima não periódica, né? E aí, para avançar nesse cálculo, só fazendo a substituição aproximada do valor da raiz de 2, mas que, como a gente já está acostumado a ver, não é o caso, né? Nos exercícios, né? Você mantém essa representação algébrica e vai levando, vai fazendo as continhas com esse radical, que é o que vai acontecer nesse vídeo. Segundo exemplo aqui, né, para fixar raiz quadrada de 600. Então vamos lá. Por mais que dê vontade de sair dividindo por 6, dividindo por 10, né, é importante fazer a fatoração pelos números primos, ok? Sempre importante, padrão. 600 por 2, 300, por 2, 150, por 2, 75, por 3, deu 25, por 5, 5, por 5, 1. Pegando as duplinhas, lá, saiu 2, sobrou 3, sobrou também, não consegui fazer duplinha, e aqui saiu 5. Então, nós temos aqui, fazendo as duplinhas, 2 e 5, então fica aqui do lado de fora 2 vezes 5, e quem não fez duplinha permanece dentro da raiz, fazendo aqui 2 vezes 3. Naturalmente, esses cálculos podem ser feitos de cabeça, já colocando a resposta final, que é 10 raiz de 6. Multiplica os exteriores, 2 vezes 5, 10. E multiplica os interiores, 2 vezes 3, 6. E para finalizar, um númerozinho um pouquinho maior, 9.000. Paciência, calma. 9.000 por 2, 4.500. Por 2, 2.250. Por 2, 1.125. Agora, por 3. 11 por 3 vai dar 3 aqui. Sobra 2, 7, 1, 5. Por 3 novamente, 125. Por 5, 25. Mais uma esticadinha aqui. Por 5, 5, 5, 1. Ficou um pouco grande, mas é um cálculozinho gostoso de fazer, né? E aí agora vamos pegar as duplinhas, com atenção, sempre com fatores repetidos, tá? Ó, sobrou esse 2, 3, 3, saiu aqui, beleza. 5, 5, saiu, e sobrou esse 5 aqui. Então, do lado de fora, foi 2, 3 e 5, você pode fazer a conta direto. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30, né? E sobraram aqui 2 e 5, raiz quadrada de 2 vezes 5, 10, tá? Então aqui, ó, quando sai um grupo, você multiplica esse grupo. Quando fica um outro grupo, você multiplica esse grupo e permanece dentro da raiz. Você pode indicar a continha ou já pode fazer a conta de cabeça direto, beleza? Uma outra possibilidade aqui
é o cálculo, os mesmos cálculos, tá? Vou repetir esses cálculos, mas por propriedade de radicais. A raiz quadrada de A vezes B, né? Quando você tem um produto no radical, você pode separar esse produto em dois radicais diferentes. E isso aqui facilita muito o cálculo mental. Muito bem, com números, né, você não tem uma multiplicação, você tem o número 72. Mas você mentalmente você pode pensar que o 72 é 36 vezes 2. Para esse tipo de resolução, você tem que ter um pouquinho de experiência, tá? Em multiplicações e tal. E, claro, hábito, né? Mais importante do que a agilidade é o hábito. Se você se habituar a fazer a conta desse jeito, você vai descobrir novas possibilidades. Então, você pensa que o 72 é a raiz de 36 vezes 2, que é a raiz do 36 vezes a raiz do 2, tá? A aplicação dessa propriedade aqui. Então, o raiz de 36 é 6. E a raiz de 2 não tem como fazer, mantém ela aqui. 6 raiz de 2. Claro, cálculo mental. Você pode só pensar, você não precisa nem escrever o 36 vezes 2 e mentalmente calcular o 36, a raiz de 36 e a raiz de 2 separadamente. Você pode fazer isso, tá? E aqui a raiz quadrada de 600 também. Você pensa numa multiplicação, claro, uma multiplicação conveniente. Se você pensar assim, 600 é 2 vezes 300. Poxa, 2 não tem lá um valor muito exato, né, para calcular a raiz, não tem como calcular a raiz. E 300 também não. Então, essa possibilidade de multiplicação não ajuda. Mas se você pensar convenientemente, por exemplo, 6 vezes 100, aí sim, porque raiz quadrada de 100 é 10, né? E a raiz quadrada de 6 você mantém aqui. Então, você consegue fazer o cálculo com uma velocidade um pouco maior, ok? E por último aqui, raiz quadrada de 9.000, um número um pouquinho maior. Você também não precisa pensar apenas em dois fatores, você pode pensar em mais fatores, como no caso aqui, raiz de 9.000, eu posso pensar em 9 vezes 100 vezes 10. Raiz de 9 é 3, raiz de 100 é 10, e a raiz de 10 não tem como, mantém dentro da raiz, tá? Finalizando aqui, 30 raiz de 10. Então é questão de hábito. Nem sempre dá para fazer isso, porque nem sempre você consegue perceber rapidamente quais fatores, né, utilizar, quais números multiplicar, e é aquilo. Se você consegue perceber esse produto para poder aplicar essa propriedade, você aplique. Se você não consegue ver isso rapidamente, aí é aquilo, né? Às vezes você demora tanto para descobrir esse produto que é mais fácil você fazer a fatoração e tirar dos radicais. Essa opção é para cálculos mais rápidos, mentais, se for favorável. Se não for, faz aquele feijãozinho com arroz padrão da fatoração que vai estar tudo certo. E os resultados, né, obviamente, serão sempre os mesmos. Beleza. Continuando aqui, agora vamos passar para as operações de adição e subtração, tá? É a mesma lógica para essas duas operações e nós vamos poder efetuar a adição e subtração quando possuirmos radicais semelhantes, ou seja, a mesma raiz. E aí, nesse ponto, muitas vezes vai ser necessário fazer a simplificação dos radicais, como no caso aqui, raiz de 6 menos raiz de 24 mais a raiz de 216. Inicialmente, não tem como fazer essa adição, né? Não tem como fazer essa adição. Os radicais não são semelhantes. Você não tem a mesma raiz quadrada com o mesmo radicando dentro dela, né? Mas se você mexer um pouquinho nos valores, né? No caso aqui, o 24, vamos fazer aqui no rascunho, a raiz quadrada de 24, né? Por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3 e por 3 dá 1. Olha lá, sai o número 2. E sobraram aqui dentro da raiz o número 2 e o 3. Então, eu repito o primeiro radical. E já o segundo eu já transformo. Saiu o 2. Ok. E ficou lá dentro o 2 e o 3, que também vai dar a raiz de 6. Já temos aqui dois radicais semelhantes. E agora vamos para o 216.
por 2 dá 108, por 2, 54, por 2, 27. Não dá mais por 2, agora por 3, 9, por 3, 3 e por 3, 1. Então, ó, consigo tirar aqui o 2, consigo tirar o 3, 2 vezes 3, 6. E sobraram aqui 2 e 3, vão permanecer dentro da raiz, ok? 2 vezes 3, 6. Show! Agora sim, o primeiro radical, raiz de 6, né, é aquele mesmo papo da álgebra com letrinhas, com x e tal. X é 1x, raiz de 6 é 1 raiz de 6. Então, na hora de fazer a operação, né, é uma soma algébrica. Você vai trabalhar com esses radicais como trabalhamos os monômios. Parte literal, tá? E parte numérica. Você tem os coeficientes, que no caso são 1, menos 2 e 6, e você tem um equivalente à parte literal, que é o raiz de 6. Então você vai manter a parte literal, você vai manter o raiz de 6, tá? Como se fosse uma parte literal, né? Como se fosse um x. Você vai manter o x, o raiz de 6, e você vai operar com os coeficientes. 1 menos 2 dá menos 1. Menos 1 com 6 vai dar 5. Então é como se eu estivesse fazendo a conta aqui, ó, do lado de fora. 1 menos 2 mais 6. Tá? E o radical só fica aí, ó, de testemunha, só fica acompanhando e enxergando o cálculo que vai ser feito aqui. Então, né, essa continha, como nós já fizemos, é 5. Então aqui, ó, 5 raiz de 6. Ok? 5 raiz de 6. Beleza? Mais um caso aqui. Nesse caso, nós temos uma parte numérica aqui, né, o coeficiente, e temos o radical aqui. Primeiro, nós temos que dar essa mexida. O 2 raiz de 5 mantém, tá? Faz nada. Agora viemos aqui, cantinho, 125 por 5, 25 por 5, 5 por 5, 1. Então eu vou conseguir tirar o 5, um dos 5, né? E o outro 5 vai permanecer dentro da raiz. Agora repara que aqui eu já tenho 10. Então eu tenho o 10 do lado de fora, e esse número que vai sair, ele vai multiplicar esse 10 que já está lá do lado de fora. E aqui dentro da raiz você tem o número 5. Okay? Então você já tinha o 10 do lado de fora, tá? Que é um produto, né? 10 vezes a raiz de 125. Então, como esse 5 está saindo, ele vai sair multiplicando esse 10. E o raiz de 45, ó, pode fazer a continha, né? Ou você pode fazer raciocinando, cálculo mental. O raiz de 45, 9 vezes 5. Então, 9 vezes 5, a raiz de 9 é 3 e eu mantenho a raiz de 5 lá dentro, tá? Show! Então agora, ó, só ajeitando aqui essa pontinha, eu tenho 2 raiz de 5 menos 50 raiz de 5 mais 3 raiz de 5. Fechando aqui, veja, para não ficar soma, subtrai, depois soma de novo, você pode mentalmente calcular todos os valores positivos de uma vez. 2 raiz de 5 com 3 raiz de 5, que dá 5 raiz de 5. Veja que a raiz de 5 em si, ela fica só acompanhando. Eu não mexo nela, eu não altero esse radical. Menos 50 raiz de 5. Então, finalizando, ó, 5 raiz de 5 menos 50 raiz de 5, você subtrai e deixa o sinal do maior valor absoluto. Então, deu aqui, ó, menos 45 raiz de 5, ok? Então, o valor dessa operação aqui toda, menos 45 raiz de 5. Tranquilo? Vamos para um próximo slide. Agora vamos para as multiplicações, ok? Multiplicação com radicais. Então, nós vamos multiplicar os radicandos, tá? E é uma multiplicação algébrica.
Do mesmo jeito que os monômios, você tem a parte literal, que no caso não vai ter a parte literal, essa parte literal entre aspas, né? Você não vai ter letrinhas, x, y e tal, mas você vai ter os radicais. Então os radicais você vai operar com os radicais. E os coeficientes você vai multiplicar com os coeficientes. Basicamente, né, você vai ter, trocando assim bem no portuguesinho, né, de sala de aula, você tem números fora da raiz e números dentro da raiz. Então você vai pegar número de fora vezes número de fora e você vai pegar número de dentro vezes número de dentro. Então aqui, no caso, 2 raiz de 5 vezes 3 raiz de 6, eu vou fazer 2 vezes 3, que são os números de fora, e eu vou fazer 5 vezes 6, que são os números de dentro. Então, finalizando aqui, 2 vezes 3 dá 6, raiz de 5 vezes 6 vai dar raiz de 30. 6 raiz de 30. E aqui embaixo tem uma dica. Após a multiplicação, verificar possíveis simplificações. Ou seja, como eu vou multiplicar dentro do radical, pode ser que eu tenha valores que eu possa simplificar, eu possa tirar da raiz quadrada e de repente até calcular uma raiz quadrada exata. Então você sempre tem que dar essa verificada. No caso raiz de 30 não é possível, né? Porque o raiz de 30 é 2 vezes 3 vezes 5. Então não tem como sair da raiz. Nesse caso a conta para por aqui. Mas você sempre tem que dar uma olhadinha, porque é comum tirarmos valores da raiz, né, após a multiplicação. Nesse segundo exemplo, 2 raiz de 2 multiplicado por 4 menos 3 raiz de 6. Aqui nós temos um fator, nós temos um parênteses, temos que aplicar a propriedade distributiva. Então, o 2 raiz de 2 vai multiplicar todos os termos dentro do parênteses. Ao fazer 2 raiz de 2 vezes 4, veja que o 4 é um número inteiro, não tem raiz com ele. E no caso, o 2 raiz de 2, você vai pensar no seguinte: coeficientes e partes literais. Se você não tem um radical junto aqui do 4, você não vai se preocupar com o radical, ele vai permanecer, raiz de 2, não vai se alterar. E o 2 e o 4 você pode multiplicar, 2 vezes 4, 8. É aquela lógica, número de fora com número de fora, número de dentro com número de dentro. O 4 não tem raiz junto com ele, é como se fosse somente um número de fora. Então, número de fora com número de fora, 2 vezes 4, 8. E mantém o raiz de 2 inalterado. No próximo, nós temos aqui um menos, né? Então preserva aqui esse menos. E agora vamos lá. 2 raiz de 2 vezes 3 raiz de 6. Números de fora, 2 e 3. 2 vezes 3, 6. Números de dentro, 2 e 6. 2 vezes 6, 12. Show! Agora aqui você dá uma olhada se vai ter uma possibilidade de simplificação. No caso do 12, eu vou conseguir, porque o 12 fatorando, né? Lembrando sempre que você pode fazer o cálculo mental. 12 por 2, 6 por 2, 3 por 3, 1. Eu consigo tirar o número 2 e eu preservo o número 3 dentro da raiz. Então eu vou ter aqui a repetição do 8 raiz de 2, que eu só vou estar mexendo nesse segundo radical. Então eu tenho o número 6 aqui, ok, já está do lado de fora. E esse 2 aqui que eu consegui casar, ele sai. Então nessa que ele sai, ele vai multiplicar o 6. E o 3 sobrou lá dentro, então eu mantenho aqui o 3. Então ficamos aqui com 8 raiz de 2 menos 12 raiz de 3. Ok? Aí é aquilo, cálculo algébrico. Essa vai ser a resposta final. Tá? Se eu precisar avançar com essa conta, eu teria que utilizar valores aproximados para a raiz de 2 e a raiz de 3. Mas normalmente isso não acontece. Nós temos que nos habituar, se acostumar a ver as respostas desse jeitinho também. O nosso cérebro muitas vezes quer fazer essa conta, tem um sinal de menos ali, eu quero fazer uma subtração, mas isso não é necessário. Isso aí é um resultado algébrico, né? Então 8 raiz de 2 menos 12 raiz de 3 é um resultado.
como outro qualquer para matemática, né? Muito bem. Último exemplo aqui desse slide, nós temos raiz de 3 menos 2 multiplicado por 1 menos raiz de 3. Nós temos mais uma vez a propriedade distributiva. Então, raiz de 3 vezes 1 dá raiz de 3, qualquer número multiplicado por 1, né? Basta repeti-lo. E agora aqui, raiz de 3 vezes a raiz de 3. Fazendo esse produto, raiz de 3 vezes raiz de 3 é a raiz de 9, ok? Próximo passo aqui, menos 2 vezes 1, menos 2. E menos 2 vezes a raiz de 3, ó, menos com menos dá mais, multiplicação, sinais iguais dá mais. 2 raiz de 3, você mantém aqui o 2 raiz de 3. Não tem radical, não tem número dentro, né, no 2, para operar com esse número dentro aqui, que é o 3. Então é só repetir. E número fora também não tem aqui no raiz de 3, né? Então você só vai acabar juntando esses números nessa multiplicação. Dá para simplificar aqui, ó. Raiz de 3 com 2 raiz de 3, olha, radicais semelhantes, eu posso somar. Raiz de 3 com 2 raiz de 3 dá 3 raiz de 3. Muito bem. E agora que esse radical 9, não tem como fazer a operação com o 3. Porém, o radical 9 dá para fazer o cálculo. Raiz quadrada de 9 é 3. Então aqui, ó, raiz quadrada de 9 é 3 e nós temos aqui o menos 2. Fechando essa conta, né? Inicialmente não dava, mas agora, após o cálculo do radical, após essa simplificação, eu consigo fazer a continha com o menos 3 e o menos 2. Então, basta fazer a operação. Os sinais iguais, eu somo e repito o sinal. Então, final aqui, 3 raiz de 3 menos 5. E aí aqui nós temos uma informação muito importante no cálculo com radicais. Quando eu fiz a multiplicação do raiz de 3 com raiz de 3, se você olhar, der um salto aqui na resolução, o raiz de 3 vezes o raiz de 3 deu 3. Isso é uma regra muito importante. Vai facilitar muito a nossa vida. Quando você tem a raiz quadrada de um número A multiplicado pela raiz quadrada do mesmo número A, esse resultado você pode já colocar de cara. Esse resultado vai dar A. Tá? Lembrando que nós estamos nesse vídeo só trabalhando com raízes quadradas, tá? Existem propriedades equivalentes com raiz cúbica, raiz quarta e tal, mas o nosso foco aqui é a raiz quadrada. E por ser raiz quadrada, temos que lembrar que sempre dentro do radical, né? Sempre o radicando vai ser um valor positivo, ok? Até pode ser o zero. O zero não vai ter muita graça porque a raiz de zero é zero, né? Se calcular automaticamente já pode ser feito, mas essas propriedades servem para valores positivos. Eu não posso fazer essas regrinhas com números negativos, tá? Isso aí geralmente geram grandes pegadinhas, né? Em várias questões de provas e concursos e tudo mais. Então aqui, ó, guarda no coração, raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de A é igual a A. E aí você já economiza uma série de cálculos futuros. Agora temos um monstrão aqui, né? Para tirarmos todas as dúvidas, praticarmos bastante. Se você quiser, você dá uma pausa no vídeo, tenta resolver e depois confere a resposta. E isso você pode fazer com qualquer continha, né, que nós temos nesses vídeos. Dá uma pausa, tenta resolver por sua conta e depois confere a resposta. Muito bem, aqui, ó, não importa o tamanho da expressão, o cálculo é sempre feito aos pares, é de 2 em 2, então você não precisa ficar preocupado com o tamanho, basta focar na conta que você está fazendo no momento. Nós temos aqui essa primeira parte, ó, um fator e um parênteses. Vou fazer uma propriedade distributiva só aqui até o primeiro parênteses. O que vem depois é depois. Então aqui, ó, pimba, primeira continha. 2 raiz de 7 vezes 2 raiz de 7. Número de fora vezes número de fora. 2 vezes 2 vai dar 4. Número de dentro vezes número de dentro. Nós temos aqui raiz de 7 vezes raiz de 7. Vamos usar aquela observação anterior. Raiz de 7 vezes raiz de 7 vai dar 7. Diretão, não preciso nem me preocupar. 2 raiz de 7 menos 1 dá 2 raiz de 7. Pronto. Agora aqui,
né? Esse próximo passo aqui, assustador. Nós temos uma raiz gigantesca aqui, dentro outra raiz, mesma coisa. Bom, primeira observação aqui. Essa raiz gigantesca, ela vale como se fosse um parênteses. E essa segunda raiz também, ela vale como se fosse um parênteses. Então, isso aqui é como se fosse um parênteses gigante. E você mantém o radical, né? E você multiplica o que está dentro do radical. Então, essa conta vai sair assim, ó. 3 raiz de 2 vezes 3 menos a raiz de 2. Essa conta daqui, no próximo vídeo, né, no vídeo que eu vou trabalhar racionalizações, essa conta vai ser feita muito mais rapidamente, tá? Mas nesse momento aqui eu vou aplicar a propriedade distributiva, tá? Eu vou mudar de cor aqui, tá? Vou repetir essa primeira parte, que eu não tenho o que fazer aqui, né? Só fiz a continha 4 vezes 7. E aqui eu vou fazer essa conta de outra cor, porque essa conta ela vai ser bem especial, tá? Vamos lá. Distributiva. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes menos raiz de 2 dá menos 3 raiz de 2. Número de fora vezes número de fora, né? Não tem nada aqui na frente, é como se fosse 1. Né? Como se fosse 1 aqui, então fica 3 vezes 1. E o raiz de 2 também não tem o que operar aqui com 3, ele só repete. Então 3 vezes raiz de 2 é 3 raiz de 2. Agora passo para o segundo termo. Raiz de 2 vezes 3 é a mesma conta. Embora eu tenha aqui fatores invertidos, né, no cálculo, mas é o mesmo resultado. 3 vezes raiz de 2 e raiz de 2 vezes 3 dá o mesmo resultado. Então aqui eu só repito, não tem nada o que alterar. E agora o final, raiz de 2 vezes a raiz de 2, direto, dá 2. Né? Aquela propriedade. Ao invés de eu fechar parênteses, eu vou fechar a raiz aqui. Né? Essa raiz funciona como um parênteses gigante. Esse sinal de menos funciona como se fosse um parênteses. Então você mantém aqui, mantém a raiz aqui e vamos ver o que vai acontecer aqui dentro da raiz. É como se fosse um parênteses. 9 menos 2, 7. Muito bem. E aqui, menos 3 raiz de 2 mais 3 raiz de 2, ó, morreu. Tchá, tchá. Simétricos. Somando, deu 0. E aí fechou. Não tem mais nada aqui. Eu posso fechar essa raiz. E essa raiz ficou pequenininha aqui, né? Só o raiz de 7. E agora eu posso avançar na conta. Temos aqui o 28, ok? Não tem um número inteiro aqui para operar. E temos o menos 2 raiz de 7 com menos raiz de 7. Esse menos aqui é como se fosse 1, né? Deixa eu até colocar aqui com outra cor para chamar a atenção disso, né? Nós temos aqui o menos, é como se fosse menos 1 raiz de 7. E aí eu vou ter aqui menos 2 raiz de 7 menos 1 raiz de 7. Você preserva a raiz de 7. Tá? E faz a conta com os números de fora. Menos 2, menos 1, sinais iguais. Você soma e repete o sinal. Fechando aqui, menos 3 raiz de 7. Então a resposta final aqui vai ser 28 menos 3 raiz de 7. Uma conta enorme, né? Um cálculo enorme, mas se você voltar ao vídeo e observar, eu só me preocupei em pares de números, eu não peguei a expressão inteira de uma vez. Eu fui fazendo a conta aos pouquinhos e aquilo que eu não estava operando, eu só fui repetindo, né? E aí com isso, gradualmente, essa expressão foi diminuindo, foi ficando pequena e eu fechei a expressão. Lembrando que aqui dá vontade de calcular, mas não pode ser calculado. Muitos alunos erram isso. 28 menos 3 dá 25. Não pode, porque o 28 ele é um número inteiro. E o menos 3 é menos 3 raiz de 7. Isso aqui é junto, tem uma multiplicação aqui. Você não pode fazer essa conta, tá? Você só pode fazer a subtração aqui se eu tivesse radicais semelhantes, né? O mesmo radical aqui, como se fosse um 28 raiz de 7, para fazer a conta com menos 3 raiz de 7. Desse jeito aqui eu não posso somar, tá? A conta para aqui, fechou, fechou, acabou, acabou. E mais um exemplinho para fechar.
para sacramentar esse cálculo, para tirarmos todos os fantasmas, todo esse medo que nós temos com radicais, né? Radical vai ter que ficar fácil na nossa vida. Finalizando aqui, teremos 5 raiz de 3 vezes 1, que dá 5 raiz de 3. 5 raiz de 3 vezes menos 6, ó, mantém aqui o menos. 5, não tem nada aqui fora, mantém o 5. E aqui dentro, raiz de 3 vezes raiz de 6, raiz de 18. Número de fora com número de fora, número de dentro com número de dentro. E agora, 2 raiz de 2 vezes 1, repete, menos 2 raiz de 2. Menos com menos dá mais. 2 raiz de 2 vezes raiz de 6, número de fora com número de fora, número de dentro com número de dentro. Não tem nada na frente do raiz de 6, é como se fosse 1. Então é 2 vezes 1, dá 2, só repete o 2. E raiz de 2 vezes raiz de 6 dá raiz de 12. Show! Agora você dá aquela olhada para procurar radicais semelhantes, o que não é o caso, não acontece. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou repetir o 5 raiz de 3, tá? Agora, o raiz de 18, o 18 dá para tirar. Então, eu vou pensar aqui no 18. Veja bem, o raiz de 18, eu posso pensar que é 9 vezes 2. Esse aqui eu vou fazer um cálculo mental, né? Claro, isso daqui ó, é pensamento, você não precisa escrever. Só basta pensar. Raiz de 9 é 3 e raiz de 2 você mantém aqui. Então aqui ó, dá 3 raiz de 2. Então eu vou repetir aqui ó, o 5, que já está do lado de fora. O 3 que passou para o lado de fora, vai fazer essa continha. E aqui o raiz de 2, ok? Então isso aqui ó, é no cantinho do pensamento, tá? Isso aqui ó, você pensa. Só pensa. E aqui, ó, eu repito, menos 2 raiz de 2, ok. Eu repito aqui o menos 2 raiz de 2. E eu tenho também aqui o raiz de 12. Vou para o cantinho do pensamento, né? Vou para o cantinho do pensamento, para esse raiz de 12 também. O raiz de 12 é 4 vezes 3. Raiz de 4 é 2. E o 3 continua dentro da raiz. Então, o raiz de 12 se transforma em 2 raiz de 3. Já tinha um 2 do lado de fora. Então, aqui, ó, mantém aqui o 2 raiz de 3. E agora, olha o mundo se abrindo para terminar essa conta de um jeito bacana. Eu passei a ter radicais semelhantes. Antes de fazer essa continha, eu vou terminar essas multiplicações. 5 vezes 3 dá 15. Menos 2 raiz de 2. E aqui 2 vezes 2, 4, raiz de 3. Agora você dá uma geral e você percebe que eu tenho aqui ó, 5 raiz de 3, 4 raiz de 3. Posso fazer a conta. Deixa a raiz de 3 e soma algebricamente os coeficientes. 5 e 4, 9. E eu tenho aqui o menos 15 raiz de 2 com o menos 2 raiz de 3. Você deixa o raiz de 2, tá? E soma algebricamente, menos 15 com menos 2, sinais iguais, você soma e repete o sinal. E com isso, fechamos mais um exemplo. Novamente, fazendo a conta aos pouquinhos, tá? Aos pouquinhos. Você tem uma expressão grande, mas você sempre trabalha a expressão em pares, bem aos pouquinhos, e ela vai reduzindo gradualmente, tendo paciência e espaço, você resolve isso aí numa boa. Muito bem, gente, com isso fechamos esse vídeo. O próximo vídeo vou tratar das divisões, tá? Que aí, junto desse vídeo, nós vamos ter as racionalizações, ok? E fechamos esse estudo com radicais, focando na raiz quadrada. Um grande abraço a todos. Acompanhe o canal, divulga para os coleguinhas e tal. Assistam esse vídeo sempre que tiver dificuldade nessas matérias específicas. Navegue lá pelo meu canal que nós temos alguns videozinhos bem interessantes de matérias variadas. Um grande abraço. Prof. Aimoré de Matemática se despedindo. Tchau!